Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, moçada de todo o Brasil. Vamos estudar o chamado remédio heróico, doutor. Vamos estudar aquilo que você aprende lá nas suas aulas de Direito Constitucional no artigo 5º, não é verdade? Você estuda, salvo engano, lá no inciso 68, exatamente isso, do artigo 5º, o que vem a ser o tal do habeas corpus. Doutor, a aula de hoje, permita-me inaugurar a aula de hoje, que é a aula de habeas corpus, estabelecendo um verdadeiro contexto histórico do ato. Até porque merece. Doutor, falar de habeas corpus, temos que citar um pouquinho do histórico e temos que falar um pouquinho a respeito desta garantia constitucional. Vamos lá? Permita-me, então, entrar ao tema. O habeas corpus, doutor, a palavra habeas corpus, quando você procura a etimologia da palavra, você percebe que significa apresenta-me, dá-me o corpo. Por isso, habeas corpus. Eu não sei se você sabia, mas à época, doutor, do absolutismo, né, nós pegamos, por exemplo, ali, né, basicamente esses 2 anos que foram anos marcantes para a história como um todo, até porque a Inglaterra estava sob poder de autoridades importantes, reis importantes, marcadamente por reis, e aí o que acontece é que à época as pessoas eram apresentadas. Você estudou comigo que o sistema inquisitivo existe concentração de poder na figura do rei. E lá no sistema inquisitivo, o rei pede para que o réu seja lhe apresentado para que ele decida fatos a respeito do réu. Então apresenta-me o corpo. Doutor, ironicamente a isso, já que o rei pedia para que seja apresentado a figura do réu, a sociedade, na hora de implementar na Carta Magna de 1215 e junto com o Habeas Corpus Act, lá em 1679, ironicamente foi chamado de apresenta-me o corpo. Agora não o corpo do réu, né, diretamente para a figura do rei, mas a apresentação desta pessoa exercendo agora os direitos de mundo moderno, exigindo muitas vezes da autoridade que ela haja de maneira proporcional e adequada. Percebeu a reviravolta? É por isso que esses dois grandes documentos formalizados, a Magna Carta de fato é um resquício, ela não é tão precisa, tão formal no que diz respeito ao habeas corpus. Agora, no que diz respeito ao Habeas Corpus Act em 1679, esse sim foi devidamente formalizado e gerou um documento que concedia direito agora para toda e qualquer pessoa. Tudo bem? Bacana? O histórico é esse, é um histórico absolutista, em que existia decisões unilaterais por parte dos reis, muitas vezes implementando castigos que não lhe era necessário. Ok? Portanto, vamos estabelecer um conceito. Pedro, qual é o conceito de habeas corpus? Doutor, habeas corpus, você sabe, lá no artigo 5º, ele diz que nenhuma pessoa, olha que interessante, nenhuma pessoa poderá ficar presa, toda pessoa tendo o direito de ir, vir e permanecer, ela não poderá ter a sua liberdade restringida em virtude de ilegalidade ou abuso de poder. Então perceba, em se tratando do direito de liberdade, os direitos chamados de primeira dimensão, é ou não é? Esses direitos são assegurados para qualquer pessoa, obviamente, justamente trazendo à tona uma garantia, um remédio que concretiza o seu direito. Quer ver? Falar de direito, doutor, nós estamos falando de normas de conteúdo declaratório. Por outro lado, as garantias ou os remédios constitucionais, eles não têm mera noção de declarar, mas eles têm como finalidade precípua assegurar que aquele direito seu será exercido. Por isso que direitos são normas de conteúdo declaratório e as garantias, remédios constitucionais, são, perceba, ferramentas assecuratórias, ok? Garantem o seu exercício de direitos. Bacana. Então, isto é o habeas corpus. É uma garantia constitucional que poderá ser invocada sempre que houver ilegalidade e abuso de poder, tendo como bem tutelado o direito de locomoção. Bacana? O senhor bem sabe que o direito de locomoção previsto na Constituição, ele se divide em vários tipos de locomoção, não é verdade? E da mesma forma você sabe que isso entra para ir, vir e permanecer. Direito de ir, direito de vir e de permanecer no local, em tempos de paz, doutor. Ok?
que fique claro, nenhum direito fundamental é absoluto. E é por isso que eu ressalto esse dispositivo com você. Natureza jurídica. Doutor, pelo amor do que você acredita, você nunca estudou habeas corpus na sua vida. Aí você chega lá para o seu advogado, você está preso, você chega para o seu advogado e ele fala assim, poxa, advogado, não dá para entrar com recurso de habeas corpus? Doutor, recurso porra nenhuma. Recurso é uma ferramenta interna ao processo para impugnar algumas decisões. Agora, o habeas corpus, doutor, ele não é vinculado ao processo principal. O habeas corpus em si, ele é uma ação autônoma de impugnação, que pareia, que anda lado a lado com a ação principal. Então, o habeas corpus, repare agora, ele não é recurso, ele é uma ação autônoma da impugnação. Tudo bem? Então, isto é a natureza. A banca vai te perguntar se se trata de um recurso. Você vai dizer que não. Ok? Cabimento. Pedro, quais seriam essas hipóteses de cabimento? Doutor, falar de hipótese de cabimento de habeas corpus é citar a literalidade daquilo que a gente encontra na lei. Tudo bem? Vamos lá, para a gente começar. Qual seria a primeira hipótese de cabimento de habeas corpus, Pedro? Quando houver falta da justa causa, é dizer, quando não houver indícios de autoria e de materialidade, notadamente em sede de inquérito ou em sede de processo. Tá? Pedro, mas existe um HC trancativo, assim chamado? Nós veremos. Sim, existe. Mas nós temos que depois trabalhar quais são as hipóteses de cabimento, de implementação propriamente dita deste HC. Ok? Então, quando falta justa causa, será possível de ser implementado. Em se tratando de prisão prolongada por um tempo maior do que aquele determinado. Então, prisão, quando ela se der por mais tempo do que o previsto na lei ou do que o previsto no mandado, neste caso, prisões que forem prolongadas, obviamente, são passíveis de serem combatidas, guerreadas com habeas corpus. Tudo bem? Quando houver coação de autoridade incompetente. Pedro, como assim coação por autoridade incompetente? Doutor, pode o delegado de polícia emanar uma prisão preventiva? Não, não pode. Coação de pessoa incompetente. Percebeu? Neste caso, inclusive, poderá entrar na lei de abuso de autoridade, esse delegado de polícia. Tudo bem? Quando cessar o motivo da coação. Imagina, será possível implementar a partir do momento da cessação do motivo da coação. Só que essa prisão, muitas vezes, ela acaba se tornando injusto. Justamente por isso, tá? Olha só que interessante esse ponto. Quando não for concedida fiança, em hipóteses que a lei autoriza. Imagina, existe um crime de furto. Você sabe que o crime de furto é um crime afiançável. Só que o delegado, por exemplo, ele fala assim, não, esse crime eu não vou conceder fiança para você, você vai ficar preso um pouquinho para aprender. Doutor, esse crime é plenamente afiançável e a pessoa se predispõe a pagar fiança, se não for concedida essa oportunidade, caberá classicamente também o habeas corpus no caso em concreto. Tá? Ponto bastante marcante aqui para nós de cabimento. Falamos de 5 hipóteses. Vamos para mais uma. Quando houver processo nulo, imagina, o processo ele foi nulo por conta, por exemplo, de uma prova ilícita, né? Neste caso, poderá ser implementado o habeas corpus tranquilamente, ok? E quando houver extinta a punibilidade clara e óbvia, né? Essa extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal. Morte, perempção, perdão, o diabo que você encontrar lá no artigo 107. Bacana? Do Código Penal agora. Bom, estas hipóteses, você encontra essas 7 hipóteses que eu conversei com você encontra no texto legal com bastante tranquilidade. Né? Lembrando que o HC ele vai do 647 até o 667. Legal, Pedro. 3 observações jurisprudenciais. Essas 3 observações jurisprudenciais, ela é o cume, ela joga o nível de complexidade do seu concurso lá para a PQP. Pedro, como assim? Doutor, são as 3 questões que mais caíram em prova nos anos de 2018, 2019, que já está caindo em 2020. Tudo bem? Primeira observação, punições disciplinares militares. Doutor, é cabível habeas corpus nas punições disciplinares militares? De pronto eu já posso lhe confirmar.
Não é cabível. Pedro, por quê? Doutor, porque isso vai de encontro à hierarquia disciplina do militarismo. Você sabe muito bem que a parte militar, a justiça militar inclusive como um todo, e também o militarismo dentro do poder executivo, este militarismo, repare agora, hein? Esse militarismo, ele é autônomo, ele é uma casta diferenciada. Sendo uma casta diferenciada, é possível no âmbito do militarismo a chamada prisão disciplinar, que vai num lapso temporal de 1 a 30 dias sendo determinada por autoridade competente. E aí o que acontece? Se houver esse tipo de punição disciplinar, caberá habeas corpus deste soldado, por exemplo, que foi preso disciplinarmente pelo seu coronel? Doutor, não caberá habeas corpus. Mas o STF já deu uma interpretação importante no que diz respeito a esse tema. Como assim, Pedro? Não cabe habeas corpus das punições disciplinares militares, mas caberá habeas corpus para verificar os pressupostos de legalidade. Como assim? Para saber se a autoridade que implementou de fato fez num motivo legítimo. Deu para entender? Então imagina que existe, por exemplo, na legislação militar, que o cara chegar com o coturno desamarrado e sem ilustrar, o cara pode ficar preso um dia. Doutor, o que vai se verificar é se de fato houve isso. Havendo isso, não cabe, obviamente, habeas corpus. Portanto, pressupostos de legalidade. Ok? Segunda hipótese, súmula 693 do STF. Doutor, esta súmula, ela vai falar que não caberá habeas corpus quando a pena de determinada conduta é apenas a pena de multa. Da mesma forma, em penas que não comportam a pena privativa de liberdade. Imagina, doutor, caberá habeas corpus, meu Deus, em crimes que não têm pena privativa de liberdade? Como acontece no artigo 28 da Lei de Drogas, doutor? Claro que não. Se eu não tenho uma pena, se eu não tenho uma ameaça, ao direito de ir e vir, doutor, não há que se falar em habeas corpus. Tudo bem? Bacana? Então não caberá quando a pena for apenas a pena de multa ou pena que sequer gera regime privativo de liberdade. E a súmula 695, ela vai dizer o seguinte: não caberá habeas corpus também quando já houver essas 3 hipóteses em vermelho, aí são hipóteses de não cabimento, tá? Cuidado. Súmula 695 ele vai falar quando já houver extinta a pena privativa de liberdade. Por exemplo, doutor, prescrição do crime. Então, olha que interessante. Já foi extinta a pena privativa de liberdade. Havendo esta condição, súmula 695 vai falar que, pronto, não é cabível também o habeas corpus. Pedro, por que não é cabível? Porque não tem pena privativa de liberdade. Percebeu? Neste caso, ferramenta que pode ser utilizada em tese, sai do HC e entraria um mandado de segurança. Tudo bem? Bacana? Então, fechamos o quarto tópico, que são as hipóteses de cabimento, e eu trouxe 3 jurisprudências que não caem. Despencam em provas. Tudo bem? Superamos e vamos trabalhar um pouquinho com as espécies. Doutor, a doutrina costuma trabalhar com 3 espécies de habeas corpus e uma um pouco mais inovadora, que é uma hipótese mais recente, aceita também pela jurisprudência. Pedro, quais seriam estas situações? Primeiro, a primeira espécie que diz respeito ao habeas corpus, repare, nós temos o habeas corpus preventivo, nós temos o habeas corpus repressivo e nós temos o habeas corpus suspensivo. Pedro, como assim? Vamos lá. Falando primeiro do habeas corpus preventivo. Doutor, o HC preventivo é aquele habeas corpus que será impetrado justamente quando houver, repare agora, apenas uma ameaça, mas precisa ser uma ameaça concreta à liberdade do indivíduo. Quer ver? Deixar de dar acesso ao advogado aos autos de inquérito que já foram documentados possibilita, viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo. Por quê, Pedro? Porque dos documentos colhidos em sede de inquérito, futuramente isso pode pleitear uma preventiva, uma temporária ou até mesmo uma prisão ad pena, uma prisão condenatória. Então repare que deixar de dar acesso geraria, portanto, hipótese de cabimento de HC preventivo. E o documento emanado é o salvo-conduto. Então, olhe, o habeas corpus preventivo tem a finalidade de que o juiz emane um chamado salvo-conduto. Esse é o documento correto em se tratando de HC preventivo. Avança.
Agora, existe o HC repressivo. Doutor, se por um lado o HC preventivo é utilizado antes da inserção em pena privativa de liberdade, vale dizer, se o HC preventivo é usado antes de restringir a liberdade do cara, quando esta liberdade já está restringida, o HC não será mais preventivo, mas repressivo. E aí o HC repressivo solta um documento, gera um documento chamado de alvará de soltura. Ok? Salvo o conduto, não houve restrição de liberdade da pessoa ainda, né, do paciente. Alvará de soltura, já houve a questão da colocação em regime de restritivo de liberdade. Pedro, e o suspensivo? Doutor, o HC suspensivo é aquele que será emanado quando já tiver um mandado em aberto, mas nele não foi cumprido ainda. Tanto é que o documento gerado é o contramandado. Repare que no HC suspensivo ele suspende o prazo trazido pelo mandado, suspende o efeito do mandado propriamente dito. Então imagina, já existe um mandado em execução e descobre-se que a polícia amanhã vai cumpri-lo. O advogado entra hoje com o HC o quê? Suspensivo. Percebeu? Já existe um mandado solicitando a prisão, mas ela não foi executada ainda. Pronto. Então, esse aqui exige um interregno, um tempo de vigência do mandado. Portanto, na verdade, por fim, eu tenho que trabalhar com você o trancativo ou profilático. Doutor, o HC trancativo ou profilático, repare, ele é concedido perante liminar. E é agora que vem um dos pontos que também nos importa demais. Podendo ser impetrado tanto na fase de inquérito, quanto na fase de processo. Pedro, como assim? Doutor, será cabível HC trancativo ou HC profilático na fase de inquérito sempre que estivermos diante de algumas hipóteses, repare agora, que são flagrantemente ilícitas. Por exemplo, o fato é atípico. O fato é atípico, porra. Se o fato for atípico, o HC poderá ser implementado em sede de inquérito mediante a utilização do HC trancativo. Agora, se eu tiver numa hipótese flagrante de extinção da punibilidade do agente, também seria o caso. Então, a atipicidade de fato, extinção da punibilidade do agente, são hipóteses que legitimam a existência do HC trancativo ou profilático, que será dado em caráter liminar. Tudo bem? Legal, bacana, tranquilo. Então, pronto. Estas são as 3 hipóteses previstas pela melhor doutrina e nós temos uma também trabalha com HC trancativo, que é relativamente pacífico, muito cobrado em prova, é o tal do HC trancativo ou profilático. Tudo bem? Claro que no seu material eu coloquei tudo bonitinho, esquematizado para você. Legitimidade. Pedro, quem pode ser um impetrante? Quem pode invocar o habeas corpus? Doutor, o habeas corpus, chamado de remédio heróico, ele é assim chamado porque ele legitima a condição de existência de toda e qualquer pessoa. Não é à toa que se trata do único remédio constitucional que dispensa a questão do advogado e que também é gratuito. Percebeu? Em se tratando de HC, doutor, o HC dispensa advogado. A legitimidade ativa é de qualquer pessoa, seja esta pessoa uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A banca já perguntou o seguinte, doutor, um adolescente que sabe ler e escrever, sabe colocar alguma coisinha no papel. Este adolescente, doutor, pode entrar com habeas corpus? Doutor, pode. Pedro, como assim ele pode? Doutor, se a doutrina e a jurisprudência fala qualquer pessoa, então, por exemplo, esse menor com o seu representante legal poderia impetrar a ação de habeas corpus. O mesmo vale para inimputável. Percebeu? Neste caso, qualquer pessoa mesmo, física ou jurídica. Pedro, a empresa pode impetrar habeas corpus? Doutor, cuidado com isso, hein? Em se tratando de impetrante, sim, ela pode impetrar. O que ela não pode é ser paciente, nós veremos já já. Ok? Então, repare, tanto terceiros, inclusive a favor de terceiros, e sempre devidamente assinada. Doutor,
nós veremos que nos requisitos da petição de início do HC, ela tem que ser assinada. Não há que se falar em habeas corpus apócrifo. Vale dizer, habeas corpus que não tem a identificação de quem o prolatou. Ok? Esse habeas corpus poderá ser feito por qualquer pessoa, inclusive por estrangeiro e menores, muita atenção nesse ponto, quando devidamente assinada. Pedro, mas e se ela não tiver capacidade de assinar? E se ela não for alfabetizada? O analfabetismo seria uma hipótese de inviabilizar o exercício do HC? Doutor, claro que não. Hoje já existe doutrina pacífica e jurisprudência falando que essa pessoa pode assinar com a sua impressão digital, por exemplo, atestando de fato a autoria de quem está sendo o impetrante. Tudo bem? Então, física ou jurídica, inclusive de terceiro, devidamente assinada. Bacana. Esta é a legitimidade ativa, ou seja, quem entra com o pedido. Pedro, e a legitimidade passiva? Doutor, repare, quando eu trabalho com a legitimidade passiva, olha que importante. A favor de quem? Quem é o paciente propriamente dito do habeas corpus? Doutor, a legitimidade passiva só pode ser de pessoa física. Vale dizer, só pode ser paciente do remédio, repare, quem tem liberdade de locomoção. E doutor, só quem tem liberdade de locomoção? Só pessoa física. Pessoa jurídica nenhuma tem liberdade de locomoção, pelo menos que eu conheço. Ah, Pedro, mas existe o Ronald McDonald, que é do Mac, ele anda pra lá e pra cá. Cara, vá pra PQP com o Ronald McDonald, até porque eu não gosto de palhaço, não é verdade? Quando eu pego, por exemplo, esta situação, é claro que pessoa jurídica não pode ser representada dessa forma. Elas não têm direito à liberdade, doutor. É incompatível a natureza das pessoas jurídicas o direito de liberdade. Deu para entender. Competência para julgar o pedido de habeas corpus. Doutor, a competência em regra, será do juiz do local em que houve a coação. Vale dizer, o juiz da localidade em que está acontecendo a violação do direito de liberdade. Ok? Então, muito cuidado. Esta é a regra. Pedro, mas em se falando de autoridades? Por exemplo, juiz. Um juiz está restringindo a liberdade de uma pessoa ao ver dos advogados de maneira ilícita. Doutor, neste caso, lembre-se que o juiz, pelo critério da competência ratione persone, ele tem prerrogativa de foro de função. E se este juiz tem prerrogativa de foro funcional, se for um juiz do Estado, habeas corpus será analisado perante o Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, será verificado perante o TRF. Doutor, onde eu quero chegar? Para você entender das autoridades quem verifica o habeas corpus, você vai lá para a competência ratione materia. Perdão, ratione materia não, ratione persone, né? Igual já citei aí para você, em razão da pessoa, que é a prerrogativa de foro. Então, por favor, coloque aí no seu material, faça essa correção. Na competência em razão da pessoa, eu vou levar em conta justamente a prerrogativa de foro de função. E aí você vai lá para suas aulas de competência para verificar quem de fato analisa aquele habeas corpus. Tudo bem, é claro que eu também coloquei isso no material para você entender um pouquinho. Permita-me citar mais uma jurisprudência muito visada em prova, e esta diz respeito à súmula 690 do STF. Doutor, questionou-se a seguinte tese. Você sabe que a Lei 9.099 de 95 atribuiu autonomia aos juizados especiais criminais, sendo que a sua análise recursal será feita por uma turma própria do juizado, formada por 3 integrantes, as chamadas turmas recursais. Doutor, da decisão de primeira instância do GCRIM cabe recurso para a turma recursal, só que daí questiona-se, Pedro, e o habeas corpus impetrado contra a decisão da turma recursal? Quem avalia? Doutor, olha só que interessante, habeas corpus contra a decisão de turma recursal antigamente ia para o STF. Essa porra não acontece mais. A súmula 690 pacificou a seguinte situação. Compete ao Tribunal de Justiça no âmbito dos GCRIMs estaduais e aos tribunais regionais federais no âmbito do GCRIM federal, pautado pela Lei 10.259 de 2001, compete ao TRF, então, no caso do GCRIM federal, HC da decisão de turma recursal de GCRIM. Tudo bem?
Então esta súmula também vem sendo cobrado. Se a turma recursal, por exemplo, concede uma medida que é violadora da liberdade de locomoção do indivíduo, pronto, caberá habeas corpus ao TJ se o GCRIM for estadual ou ao TRF se o GCRIM for federal. Não mais isso suplantando-se pelo STF. Legal. E processamento do habeas corpus. Doutor, estamos diante de um tema que é muito importante. Quando uma pessoa tem o seu direito de liberdade violado, doutor, pleiteia-se a celeridade do processo, para que ela fique com a sua liberdade restringida o menos tempo possível. E aí, nós já temos a primeira aplicação importante para nós na prova. O processamento do habeas corpus será feito mediante simplicidade dos atos e pela sumariedade do rito. Ok? Então obedecerá o rito sumário, no seguinte aspecto que a gente vai conversar. Primeiramente, peticiona-se o pedido de habeas corpus. Bacana, Pedro. Essa petição de habeas corpus será feita em 3 vias, uma original e 2 cópias. Bacana. Essas 3 vias, você sabe que não precisa de advogado para essa petição inicial. Eu já te avisei que dispensa advogado esse remédio constitucional. E nesta petição inicial, deverá conter, primeiro, o nome da pessoa que teve a sua liberdade restringida. Nome do paciente. Bacana, Pedro. É claro, a suposta autoridade coatora também é recomendável que tenha, mas você não vai encontrar diretamente na lei esse dispositivo. Motivos nos quais gerou o regime de liberdade ou, em se tratando da ameaça, aquilo que de fato a fundamente, né, com elementos concretos. E a assinatura da pessoa que está impetrando esse habeas corpus. Bacana. Fiz a petição inicial, a própria... Olha só que interessante. Por se tratar de uma sumariedade de ato e pela simplicidade, nós não temos uma fase de instrução propriamente dita na impetração de habeas corpus, doutor. O que se preconiza é que a petição inicial já venha diretamente com os elementos de prova pré-constituídos no seu bojo, no seu corpo. Ok? O elemento de prova pré-constituída já faz na inicial. Percebeu? Já se inicia com a prova pré-constituída. Você verá que não existe, não estou dizendo que não é possível, mas é que em tese não existe uma fase de instrução no HC, porque eu tenho que fazer o procedimento bastante rápido. Ok? Recebida a petição inicial pelo juiz, se o cara estiver preso, esta pessoa será imediatamente apresentada ao juiz. Mas, doutor, existem situações em que a pessoa está em grave estado de enfermidade, por exemplo. Nesta situação, será possível que o juiz se desloque até a pessoa do preso, que é normalmente a pessoa coatora, a autoridade coatora, ou até mesmo pode ser o agente coagido. Né? Pedro, pode ser os dois presos? Sim, imagina que, por exemplo, você é um policial e você prendeu uma pessoa legitimamente. Só que o delegado veio e falou o quê? Não, você prendeu irregularmente e está preso em flagrante. Doutor, perceba, neste caso você em tese foi autoridade coatora em relação à vítima do povo e o delegado acabou te prendendo por uma situação que era em tese ilícita, né? Se houvesse de fato a ilegalidade. Ok? Então muito cuidado com esta situação. A pessoa, se estiver presa, será devidamente apresentado. Se estiver enfermo, o juiz ele se desloca. Em seguida, o juiz ele vai colher informações da autoridade coatora. O juiz coleta informações da autoridade coatora e, em seguida, se necessário, poderá fazer algumas diligências. Poderá requisitar, por exemplo, oitiva de testemunha, poderá pedir uma perícia. Percebeu? O juiz, se verificar necessário, vai solicitar essa diligência e vai botar um prazo para que ela seja feita. Olha, temos que ouvir tal testemunha até amanhã. E aí o juiz estabelece um prazo. Doutor, exaurido esse prazo e com tudo em mãos, o juiz tem um prazo de 24 horas para emanar sua decisão. É um procedimento absolutamente simples, o procedimento de habeas corpus. Ok? Então, neste caso, o juiz vai decidir após, se necessário, a confecção de alguma diligência para que seja realizada ali o seu direito, em tese, à liberdade. Ok? Processamento absolutamente simples, absolutamente tranquilo. A gente não tem muito tempo para perder aqui nesse 8º tópico. Agora, permita-me trabalhar com você quais são os efeitos, e eu quero ir para a tela. Pedro, bacana, foi concedido o habeas corpus. Como se dá este efeito? Quer ver? Vem comigo para a tela. Sendo concedido o habeas corpus, olha que interessante, efeitos.
né? Efetuadas as diligências, interrogado o paciente, o juiz decidirá fundamentadamente dentro de 24 horas. Isso a gente já viu, não é? Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão. Perceba. Então, Pedro, ganhei o HC. O que é feito comigo? Porra, você vai ser colocado em liberdade, né? Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem ilegalidade da coação, ou o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. Tranquilo. Se a ilegalidade decorrer de fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitra o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo neste caso às autoridades dos respectivos autos, serem anexados aos do inquérito policial e do processo, né? Se a ordem de HC for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se ao paciente o salvo-conduto assinado pelo juiz. Lembre-se, então, o salvo-conduto nós encontramos lá no HC que eu já falei para você, preventivo, ok? E por fim, será incontinente. O que é incontinente, Pedro? Imediatamente. Imediatamente enviado, cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se os autos do processo. Doutor, bacana? Esses são os efeitos técnicos do habeas corpus. O finalzinho da lei, você vai perceber que esse finalzinho da lei costuma trabalhar com a questão relativa a tribunais. Doutor, não é de incidência massiva em provas, por isso que eu vou pedir para você apenas fazer uma leitura do dispositivo. Pedro, como assim? Doutor, imagine que, por exemplo, um juiz pratica esse ato. Doutor, o HC, olha só, imagina que o juiz ele tem a sua liberdade restringida. Imagine, o juiz sendo um paciente, portanto. Quem vai averigar essa situação é o tribunal que ele estiver vinculado. A secretaria deste tribunal recebe a petição inicial e deflagra isso para o presidente do tribunal ou para os respectivos presidentes de turmas ou de conselhos, né? Dependendo da situação. E aí o que acontece? Neste âmbito poderá ser concedida a liminar e se ela não for concedida, será votado isso entre os membros. Então é um procedimento um pouquinho mais peculiar, mas ele é muito simples. Eu peço para você fazer a leitura, portanto, daquilo que a banca pode explorar. E doutor, neste ponto, nesse aspecto, eu exauri com você o tema de habeas corpus, que é importantíssimo no que diz respeito ao processo penal, sendo sempre vinculado a esta área, ao direito constitucional também. Bacana? Matéria simples que dá para você gabaritar aí na sua prova.